E eu comecei a perceber que eu precisava ter responsabilidade, precisava crescer. Tipo, eu já era o viadinho da cidade, que todo mundo já sabia que era o viadinho da cidade e tal. E aí eu precisava me impor, no sentido de que ou eu me imponho ou as pessoas não me respeitam. Então eu precisava me impor. E aí eu sempre tive contato com pessoas mais velhas. Gostava muito de sentar para conversar, trocar ideia com os mais velhos. Isso é uma coisa que meu pai me ensinou. Meu pai era ignorante, então ele não permitia muito que eu ficasse em roda de crianças. Vem cá, sente aqui, fica aqui. Então eu sempre estava na conversa dos adultos. Não podia opinar, mas eu tinha que ouvir, que ele dizia que ouvindo se aprende. Então assim, aí de um tempo foi que eu fui me impondo, né? Aí fui me posicionando em algumas coisas. E a cidade, todo mundo me conhecia, aí começou a criar aquela questão do respeito e tal. Aí foi quando eu me formei, tive meu primeiro emprego, que foi numa escola. Na época não era, dentro da aldeia era território indígena, mas não era aldeia, porque estava na mão de um fazendeiro. E aí eu andava, às vezes, 7 quilômetros para ir, que às vezes não tinha transporte, e mais 7 para voltar. Em um lugar aberto, né, que o sol apanhava no centro, não tinha árvore na beira da estrada, e eu tinha que voltar, mas fazer meu trabalho. Depois disso, por questões políticas, eu saí da educação, aí fui fazer uma seletiva para conselho tutelar. Aí passei no conselho tutelar, fiquei como presidente do conselho por durante 5 anos, que era 3 anos. Aí foi quando houve a mudança de 3 para 4 anos. E aí eu tive que permanecer mais um período. E eu fiquei nessa questão da presidência do conselho por durante 5 anos. Então assim, o conselho também me deu uma visão diferente de vida. Foi onde eu passei a conhecer outras pessoas, né? Passei a me envolver com pessoas que são autoridades, juízes, promotores, né? O pessoal, vereadores, né? E outras pessoas de fora. E depois, nesse período também foi o período que eu comecei a estudar, né, para técnico de enfermagem. Foi para técnico. Não, minto, antes disso eu já tinha me formado para técnico. Quando eu fui trabalhar, quando eu fui para lá já era técnico. Aí depois saí, fui trabalhar no postinho lá, fiquei um tempo, lá no hospital, depois saí, vim parar em Acuípe. E você é uma pessoa que trabalha a saúde, tanto essa acadêmica que você aprendeu nos cursos, mas também você chegou aqui e já apresentou pra gente um bocado de medicamentos caseiros. Como é que é para você fazer essa união? É difícil até para as pessoas aceitar isso? Ou você conseguiu uma forma Mendonça de se apresentar, de colocar que as pessoas assim, não, é ele que está indicando, eu aceito tanto um como o outro? Eu acredito que o fato de eu ser indígena, de ser funcionário de saúde, né, acaba dando uma credibilidade mais para os parentes. Então assim, quando a pessoa fala, mas é porque fulano não gosta, não sei o que, bebê. Sim, não gosta, mas bora tentar falar, vamos tentar conversar. E aí a gente eu começo a dar exemplos. Olha, porque a gente usou com fulano, funcionou. Conversa com ele, pergunta para ele como foi, o que foi que ele achou. Então assim, vamos tentar também, às vezes é melhor do que você tá tomando, né, remédio farmacológico. E aí eu explico que é a questão, né, da medicação farmacológica, quais são os riscos, os perigos, né, que são bem maiores do que a medicina tradicional, para que eles possam entender que a questão do ingerir, a questão do tratamento ser mais rápido, muitas vezes mais rápido com a medicação farmacológica, ele está tratando uma coisa e muitas vezes pode estar prejudicando outra, né? Afetando um outro órgão, afetando algum outro espaço do seu corpo com a medicação. Então, quando a gente consegue fazer essa junção de mostrar que o natural também tem uma ação e eles entenderem que toda a medicação farmacológica vem da natureza, né? Isso ajuda eles a abrirem esse leque, a abrir esse espaço. Porque quando eles compreendem, mas eu tomo determinada medicação, mas esse remédio vem da natureza, né? Eu tomo captopril, mas é feito com veneno de cobra. Você está engolindo veneno de cobra e não sabe, e é veneno de cobra. Não é melhor você tomar alguma coisa de folha? Vamos ver se funciona. A gente acompanha. A gente faz 5 dias aí de acompanhamento. Você vai tomando
Tipo, folha de andu, bora fazer aqui a folha de andu. Você vai tomar o chazinho, vou lhe ensinar como é que vai fazer. E alguém vem aqui olhar a sua pressão, amanhã de manhã. Depois a pessoa vem olhar no outro dia à tarde, no outro dia meio-dia. A gente vai fazer a comparação dos horários e ver como é que funciona. Se der certo, a gente continua. Se não der, a gente vai ver o que é que vai fazer. E assim, às vezes funciona pra caramba, funciona muito. Eu tenho uma paciente, uma ex-paciente minha hoje, que até hoje ela me manda mensagem. Inclusive a mãe de Wellington, motorista. Que eu cheguei lá para trabalhar, eu trabalhava na área deles e ela estava deitada numa cama, não levantava. Porque ela disse que ficava muito tonta. Quando ela levantava a cabeça, ela entontava, a pressão estava muito alta. E aí eu fui fazer a anamnese nela, fui ver o tempo, né, que ela estava indo no banheiro. Ela disse que não estava conseguindo ir no banheiro e tudo, a pressão estava bastante alta, estava em 22 por alguma coisa. E aí eu falei assim, ó, vou tentar fazer um remédio para você aqui enquanto o médico não chega. Porque eu chegava bem antes da equipe, porque aqui perto, a equipe geralmente chegava 8h40, 9, 9h30. E eu já estava lá 7h30 da manhã. Aí pedi o marido dela para catar as folhas de andu. Fui lá, lavei direitinho, chamei ele, mostrei para ele como é que faz, né, a questão do posicionamento da tampa, o vapor que sobe, que fica na tampa, que tem que ser reutilizado, que você tem que tirar ali e devolver para cá de novo, que as propriedades sobem, né? Aí fiz direitinho, ajeitei, esfriei e dei para ela tomar. Quando ela tomou esse chá, com menos de 1 hora de relógio, ela foi no banheiro várias vezes, a tontura começou a passar, ela ficou tranquila e ela foi para o atendimento andando, aliviada. Quando chegou lá, ela me abraçou, agradeceu e tudo, que ela estava enjoada, que já tinha feito vômito, e depois daquele chá lá ela melhorou e que ela ficou bem, que ela estava bem. Mas ainda assim eu falei com ela, não, você vai passar no médico, porque o médico precisa lhe ver e o médico precisa registrar, saber como é que você tá. E aí, o pau quebrou e graças a Deus, quando a gente faz que dá certo, a gente fica alegre, né? Muito. Tem alguma outra história que assim, que faz te relembrar que foi, poxa, eu escolhi o caminho certo? Tem algum outro atendimento que fez, ou uma outra abordagem que tu fez que foi, poxa, essa história eu não esqueço, onde eu vou, se eu tiver que contar a minha história de cuidado, eu não esqueço de fulano? Velho, tem aqui no Acuípe mesmo, foi uma coisa que me marcou bastante, que na hora eu observei assim, tipo, o cara morrendo ali na frente, todo mundo angustiado, sem saber o que fazer. E aí você fazer uma manobra, né, com a criatura que, tipo, ele tava numa rede se balançando e o menino soltou a corda da rede. E aí, como tava dando um balão forte, o corpo dele voou e bateu na raiz do pé de manga. Então o pulmão dele travou e ele não conseguia respirar. E aí eu tava aqui na área com Catinha, né, conversando e tudo. Aí daqui a pouco chegou o pessoal correndo, corre, que Emerson tá passando mal, Emerson tá morrendo, não tá respirando, já tá roxo. Aí Catinha, corre lá, Mendonça. Aí eu fui, fomos lá correndo, olhar, quando chegou lá realmente ele tava roxo, com a mão aqui, grudado já bem roxo, sem conseguir respirar. E aí ele meio que começou a querer desmaiar. Aí eu pedi uma das mulheres que estava comigo para segurar a cabeça dele, erguei bastante o pescoço, né? E eu sentei no chão, segurei os 2 braços dele, botei o pé e puxei os braços e pressionei. E aí eu mandava ela erguer mais a cabeça, aí foi quando ele conseguiu respirar. Aí ele foi indo, aí fui falando com ele, calma que você vai respirar. Aí fui puxando, aí ele voltou a respirar de novo. Aí então assim, quando a gente vê, né, que a gente consegue salvar vidas, isso traz pra gente uma satisfação do saber que a gente pode ajudar as pessoas, que a gente pode salvar vidas. Eu tenho 2 perguntas. Uma, eu acho que você vai responder, assim, mas eu queria... você fala de um processo de desumanização do hospital e você fala dessa ida para a saúde indígena, nesse processo de sensibilização. Então, o que é na saúde indígena, que situações ou que cenários na saúde indígena permitem que você se humanize ou que você se sensibilize? Essa é uma.
Tipo, uma das coisas que faz com que a gente fique sensibilizado é a questão do sofrimento do parente. Tipo, as pessoas que nós cuidamos são pessoas próximas da gente, sabe? São pessoas que a gente tem convívio, que tá ali perto. Então, assim, aquilo já desperta em você o desejo de querer cuidar melhor. É como se minha mãe estivesse na aldeia e precisasse de cuidados e eu tivesse que cuidar de minha mãe. Então, quando tem um amigo, um conhecido, uma pessoa que você já tem um determinado vínculo, o desejo de cuidar ainda é maior. A vontade do querer estar bem, que a pessoa fique bem, é bem maior. Então, assim, a gente encontra isso muito na saúde indígena, que a gente não encontra no hospital. Porque no hospital todos os dias chegam pessoas desconhecidas, que você não sabe de onde vem, não sabe o caráter, não sabe o que fez, não sabe quem é, entendeu? E dentro da aldeia não. Pelo fato de aldeia, né, sermos muito próximos, tipo, eu sou uma pessoa que circulo dentro das aldeias aqui. Então, assim, cada comunidade dessa daqui que tem dentro da aldeia, eu sempre estou presente. Eu estou presente no evento, estou presente em um Poranci. Então, assim, eu tenho contato com os parentes. Então, assim, quando a gente chega lá, às vezes a gente já conhece. Tem pessoas que me conhecem que eu não conheço. Mas fala, Mendonça e tal, sei quem é, Mendonça lá da saúde e tal. Ou Mendonça do grupo jovem. Então, assim, aí a gente acaba conhecendo. E aí, quando essa pessoa já vem pra gente com doente ou com problema, a gente tem uma atenção maior, a gente tem uma satisfação em cuidar. Sem contar que, às vezes, a gente até entende o problema do parente pelo fato de ter uma convivência, né? Ah, porque fulano tá com problema psicológico, mas fulano a gente sabe que já teve um problema familiar, que foi largado pelo marido, foi traído, tentaram matar. Então, assim, a gente já sabe de uma forma melhor como acolher. A gente já sabe de uma forma melhor como acolher, porque a gente já conhece a história da pessoa. Então, assim, em hospital a gente não sabe. A gente não conhece a história. E dentro da comunidade a gente conhece. Então, isso, assim, traz aquele despertar de fulana precisa. Então, bora lá cuidar, bora lá buscar ela, bora tentar fazer alguma coisa, bora tentar, sabe, montar alguma coisa aqui que vai ajudar ela a melhorar, ela a ficar bem, ou então pelo menos paliar esse sofrimento até que ele possa passar. A outra coisa que eu queria te perguntar, realmente muita essa resposta sua, é como é que você se cuida? Loucamente. Loucamente. Eu não, pra lhe falar a verdade, não sei nem como lhe dizer como é que eu me cuido. Sabe? Porque, tipo assim, eu tenho uma vida corrida, eu tenho uma história complicada, eu tenho uma história difícil, né? Eu vim de uma situação de vida bastante complexa, né? Tipo, da cidade de onde eu vim, eu era um dos primeiros homossexuais assumidos, que chegava nos lugares e dizia, não, sou eu, sou viado, sou homossexual, sou gay, eu tô aqui, né? Eu tive situações na UESC em que, durante uma palestra, um desconhecido, sabe Deus lá quem, não sei qual é o conhecimento dele, o grau de conhecimento, falou, mas eu nunca vi um índio viado, até com termo pejorativo, e eu tava lá na plateia, e aí eu levantei a mão, lá do fundo, tô aqui, se você nunca viu, tem eu aqui, eu tô aqui. E aí todo mundo virou assim do nada e ficou olhando. Aí quem tava mediando, não, você pode vir participar, vem cá pra gente ouvir você e tal. E aí eu desci pra participar, né? Então, assim, as pessoas olhavam pra mim quando eu saía, uns com desconfiança, outros com aquela cara assim de porra, o cara foi retado e tal. E aí, quando eu penso em cuidar de mim, às vezes eu acabo esquecendo um pouco. Às vezes eu fico muito trancado dentro de casa, eu chego do trabalho cansado, eu me tranco, eu fecho a casa. Eu não sou uma pessoa que fico com minha casa com as portas abertas, sabe, o tempo todo. Minha porta abre quando alguém chega e bate. Então quem vai muito em minha casa é Jailson, que é meu irmão, né? Não é de mãe, mas é irmão de todas as situações, né? De sofrimento, de alegria, de dor. A gente é irmão para estar junto em tudo. Tudo dele é comigo e tudo meu é com ele, né? E meus momentos de diversão é quando eu saio, vou no bar, tomo uma cervejinha, bato uma resenha, brinco, aí retorno para casa de novo. Ou então, minha outra diversão é quando estou no movimento indígena, que a gente está indo para a luta, e nessa luta eu acabo fazendo dela uma diversão, né? E a gente vai levando a vida da melhor forma possível. Agora, para finalizar a etapa de tantas perguntas,
Queria, se você tivesse que passar um recado pro mundo, sei lá, você tem um grande microfone aí que todo mundo no mundo vai te ouvir. O que você teria para dizer? Se fosse, sei lá, seu último minuto aqui, o último tempo, o último recado a dizer, o que você diria para as pessoas? Independente do que você quiser, tá no seu coração. Eu diria assim, que vamos construir, né, um livro, né? Esse livro precisa ser construído todos os dias. Cada dia que passa a gente escreve uma página da vida. Então assim, quando esse dia se finda, aquela página acabou. E amanhã a gente tem que abrir uma nova página para escrever. E a gente precisa escrever coisas boas, histórias boas, porque ninguém quer ler o que é ruim. Então a gente precisa fazer uma bonita história em nossa vida para que alguém possa lembrar da nossa história e possa contar a nossa história. Então assim, cada dia que a gente acorda, que a gente pensa, que a gente levanta, a gente precisa construir uma história. E a gente só tem aquele dia para construir aquela história, porque quando ele se findar, a gente não tem como passar a borracha e reescrever. Então assim, a gente precisa construir uma nova história, fazer um novo livro a cada dia, para que as pessoas possam entender que ali teve uma história, ali teve alguém que contou essa história, ou passou por aquela situação e que deixou o registro de uma história. E o ser humano precisa ter a sua história, porque não adianta você passar em um mundo como esse e passar em branco, passar em liso. Se você não escrever uma história, né, para que deixe um marco, deixe alguma coisa para alguém, é mesmo que você não ter nascido. Então assim, essa é a mensagem que eu deixo. Vamos escrever uma nova história a cada dia, vamos registrar algo bom, né, no nosso livro da vida, para que alguém possa lembrar e dizer assim, fulano, eu conheci, fulano de tal, assim, 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 que fez isso, isso e isso, era uma pessoa boa, era uma pessoa que ajudava, era uma pessoa presente. Então assim, a gente precisa deixar essas histórias, principalmente na nossa questão indígena, porque nós vivemos da nossa história falada e não escrita. Tudo que nós aprendemos hoje, né, nós aprendemos com a fala dos nossos mais velhos, dos nossos ancestrais. Porque o português escreveu a história conforme a visão deles, mas ninguém perguntou a nossa história para escrever. Então, se nós somos vistos pelo mundo, né, em 1500 para cá, na história contada pelo branco. Mas o índio não escreveu sua própria história. A história do índio veio na fala, as palavras soltas ao vento. E que muitas chegaram até a gente e outras ficaram pelo meio do caminho. Obrigado. E aí, curtiu o vídeo? Eu amo trazer um pouco do meu povo, um pouco da minha história, um pouco desses grandes mestres que tanto me ensinam nessa caminhada do aprendiz de pajé. Espero que você tenha gostado, compartilhe. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, não esqueça de acessar o sininho para que você receba as notificações de toda vez que a gente chegar. Nos acompanhe aqui nas redes sociais, que vai ser um prazer. Gratidão a cada uma de vocês. Nos vemos no próximo vídeo.